Saudações, irmãos, e mais uma oportunidade de começarmos uma série de exposição sobre o Decálogo, ou conhecido nas nossas versões bíblicas como 10 mandamentos ou 10 palavras. Nessa primeira parte dessa exposição, vamos apenas tentar ver o contexto em que foi dado as 10 palavras. Nós podemos encontrar essas 10 palavras no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 até o versículo de número 17. Também podemos encontrar no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 1 ao versículo 1. Para esse contexto, vamos um pouco voltar para Gênesis, olhar sobre a criação. Quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados, lá foram colocados num lugar chamado Jardim do Éden, que é chamado por outros profetas como o Jardim de Deus, o lugar de habitação de Deus, o lugar de servir, lugar de culto, lugar de adoração a Deus. Os nossos pais foram colocados lá para servir a Deus, para formar em primeiro lugar uma família, e essa família que se digne em glorificar a Deus através de um mandato chamado cultural. A família que se tem uma cultura, nesse caso, uma cultura que se digne para glorificar o nome de Deus que os colocou nesse jardim. E também eles precisavam glorificar a Deus através do mandato social, a relação entre os dois, ou seja, a minha relação com o meu próximo, isso é o mandato social. Adão e Eva tinham que ter essa relação para a glória de Deus. E tem o terceiro mandamento, que é o mandato espiritual, no caso, que se refere à relação dos dois com Deus, a nossa relação com Deus. Isso é o mandato espiritual. Outros teólogos vão chamar de mandato da comunhão, porque isso trata do relacionamento do ser humano com o seu Criador, prestando-lhe culto de forma racional e agradável, como Paulo vai descrever então Romanos capítulo 12, verso 1. Considerando esses aspectos, dos nossos pais foram colocados nesse lugar de culto para glorificá-lo. Contudo, eles não conseguiram cumprir esse propósito pelo qual foram colocados no jardim. E eles caíram, quebraram o mandato, ou seja, o mandamento, a lei de Deus. Eles não conseguiram cumprir de forma plena aquilo que deveriam fazer no Éden. Então, a consequência disso é que foram expulsos nesse lugar de Deus. Então o povo começa a multiplicar, o pecado cresce e Deus escolhe entre muitos. Noé achou a graça, ou a graça achou Noé no meio da multidão que vivia uma vida perversa na altura. E passando esse período, Deus acaba então com a humanidade daquela época. E no capítulo 12 de Gênesis, ele escolhe Abraão e o chama pai das nações, promete-lhe terra, disse que a partir dele formaria uma nação, o povo de Deus. A história segue, chegamos em Isaac, Jacó. De Jacó nós temos 12 tribos. Das 12 tribos, destaca-se José. José foi odiado pelos irmãos, como conhecemos a história, e chegou ao ponto de ele ser vendido pelo oficial de Faraó, Potifar, no Egito. Chega então um período de fome, o povo, a família de José foi lá buscar a comida, os irmãos encontram José. José se apresenta para os irmãos que ele era o irmão que eles venderam para o oficial de Faraó. Então José manda chamar ou trazer toda a família para lá. Após a morte de José, o povo de Deus continua a se multiplicar no Egito
Então, o texto bíblico lá em Êxodo, capítulo 1, verso 8, relata que veio outro rei que não havia conhecido José, não conheceu a história desse homem de Deus. Ele começa a maltratar o povo de Deus, obrigando o povo a trabalhar duro. E deu até ordem, se nascesse um menino, que matasse, mas se fosse menina, que deixasse. Isso para impedir a multiplicação do povo de Deus lá no Egito. Então, nesse período, Deus usa essas duas parteiras, Cifra e Puã, e protegeram o menino que nasceu ali, Moisés, que seria uma pessoa que Deus usaria para libertar o seu povo. Deus escutou o clamor de seu povo quando então Moisés, lá no Egito, cresceu. Ele o levanta como libertador. Durante a saída do povo de Deus do Egito para Canaã, então nesse período foi que Deus estabeleceu as 10 palavras. Era necessário que o povo tivesse uma lei que os orientasse para que o povo pudesse assim seguir o caminho certo. Então a lei foi dada para o povo não como uma forma de se salvar, mas pelo fato de o povo é salvo, é libertado, era necessário que o povo tivesse a lei para conduzir o povo de Deus. Então o texto bíblico diz que isso aconteceu a partir do terceiro mês que os filhos de Israel saíram do Egito, lá no livro de Êxodo, capítulo 19, verso 1. É nesse contexto que o decálogo foi dado, foi diretamente transmitido ao povo. O povo ouviu uma voz audível, mas uma voz terrível, como o texto bíblico vai descrever. A voz de Deus e Yahvé soando como uma trombeta sobre a multidão, lá no capítulo 19, verso 6 do Êxodo. O povo ficou aterrorizado com a experiência, de modo que implorou a Deus não lhe falasse mais com eles de forma direta, mas através de Moisés. Nesse contexto, o restante da lei, então, foi dado a Moisés como um mediador. O ponto central dessa lei tinha sido transmitido para o povo. Então, tem 3 divisões. A Igreja Luterana e Católica Romana vai seguir uma divisão de Agostinho, fazendo dos versos 2 ao verso 6 como sendo o primeiro mandamento, e o versículo 17 vai descrever outros aspectos lá da cobiça em 2 sentidos. E temos outro grupo que é do judaísmo moderno, ele faz do versículo 2 como sendo o primeiro mandamento, e dos versículos 3 ao verso 6 trata-se do segundo. E temos uma terceira posição, que é da antiga divisão, que veio dos dias do historiador judaico Josefo, desde o primeiro século. Ele considera o versículo 3 como sendo o primeiro mandamento. Então, continua até hoje pelas igrejas ortodoxas orientais. Essa é a mesma divisão que nós seguimos hoje nas nossas Bíblias, dessa divisão da igreja primitiva. E é claro, o versículo 2, eu considero aqui como a introdução do versículo 3, que é o primeiro mandamento. Os 2 primeiros têm a ver com a ideia da singularidade e incomparabilidade de Deus. Por que essa ideia de ser singular não pode ser comparado? Porque no contexto que o povo estava, havia muitos deuses, a possibilidade de adorar outros deuses. Então, esses primeiros mandamentos, 2, vai mostrar que Deus é único, ele é singular, não pode ser comparado. Então, essa ideia se destaca nos mandamentos. Enquanto os 6 últimos mandamentos são da natureza interpessoal e começa com o reconhecimento apropriado da posição, e isso da autoridade dos pais, vai seguindo, passando até a transgressão que nós podemos ver muito evidente e objetiva sobre a relação humana. Como é que nós podemos nos relacionar um com o outro. Resumindo, os 4 primeiros mandamentos têm a ver com uma relação vertical. Eu com Deus, nós com Deus, e os 6 últimos têm a ver comigo e o meu próximo. Nós e os nossos próximos.
Então, essa é uma introdução que se faz dessas 10 palavras. Na próxima oportunidade, nós aprofundaremos estudando a primeira palavra. A primeira palavra que é dada aqui: não terás outros deuses diante de mim. Porque então Deus faz essa proibição de não ter outros deuses além dele. É isso que vamos expor na próxima oportunidade, a partir dessa introdução do contexto que foi dado às 10 palavras. E que Deus nos abençoe com essa oportunidade de podermos ouvir e crescer na plena a nossa vocação em Cristo Jesus.